nesse lugar ali sempre houve uma instituição religiosa. A Escócia foi celta, passou a ser católica no século XII, passou a ser protestante no século XVI, na Reforma Protestante, hoje oficialmente presbiteriana. Então ela passou por vários momentos na história. Reparem que nos nichos ali não tem imagem de santos, porque a estrutura que está ali, ela data, digamos, a parte mais antiga do período católico, século XIV, passou pelo período anglicano e hoje presbiteriano, ou seja, não tem santos, não tem altar, a gente vai entrar um pouquinho, ou seja, só para ver o que é. Ela tem a estrutura de uma igreja católica, mas ela não é mais. Mas tá, um duque. Um homem vinculado diretamente ao parlamento. Aqui é a Corte de Justiça principal, onde antigamente era o parlamento da Escócia, que agora não é mais. Vocês viram o parlamento quando vocês foram no palácio, está logo em frente. Aqui era o parlamento até 1707, quando fechou e os parlamentares foram todos para a Inglaterra, em Westminster. Um século antes, em 1603, a Escócia já tinha meio que perdido o seu rei, porque o filho da Maria Stuart passou a ser também o rei da Inglaterra, quando morreu Elizabeth. Por questão de descendências, que a gente vem falando desde o início aqui. Então, a Escócia fica sem rei, e logo em seguida fica sem seu parlamento, ela fica meio que abandonada à sua própria sorte, e aí, somado ao fato que John Knox queria que a sua igreja fosse independente, ele coloca escolas dentro de cada igreja para ensinar as crianças a lerem e a escreverem, para serem independentes, não precisar de papa, de rei, de ninguém. O protestantismo, digamos, criou a língua, o vulgo, né? A língua, digamos, a Bíblia foi traduzida para o alemão, para todas as línguas que o mundo falava, não era mais só em latim. Então, e ele passou toda por essa inglês? preparação, toda essa preparação base da sociedade, somado com o fato de que eles ficaram meio que abandonados, fez com que, digamos, eles fossem a sociedade mais alfabetizada no século XVI e por isso mesmo o berço do iluminismo. Homens como James Watt, que inventa a máquina a vapor, morava em Glasgow. Graham Bell inventa o telefone, ele morava ali na Cidade Nova. Maxwell, com as leis do eletromagnetismo. Começou com essas escolas. Isso alfabetizou a sociedade. Você não tinha mais rei, não tinha parlamento, não tinha nada. Mas tinha um monte de cabeças super pensantes aqui. Então eles viam, peraí, todas as melhorias só para Londres? Vamos cuidar da gente, então. Então eles começaram a criar, a inventar a filosofia mais pragmática, tecido impermeável. Macintosh inventa tecido impermeável. Então, na verdade, muitos inventos importantíssimos para a história da humanidade aconteceram aqui. A sociedade foi ficando inteligente e independente. Venham ver onde ele está enterrado. John Knox pediu que queria ser enterrado pertinho da sua querida St. Giles, que é onde ele rezou a primeira missa presbiteriana. Onde estão essas pessoas aqui, né, olhando, né? Justo aqui embaixo, que é o nome dele aqui. Então tá aqui. E tem um quadradinho amarelo ali embaixo, assim, que eles acreditam que tem um corpo ali realmente e parece o de John Knox. Dentro da igreja, sim, ou seja, todo mundo era igual a todo mundo e tal, ele era o líder da ideia. Fora da igreja era aquela mesma história, não havia diferenças sociais, na terra. Ele não está num pedestal, ele está à altura de todos os outros homens aqui, por assim dizer. Mas essa ideia, digamos, muito democrática, é só uma ideia, porque na verdade, assim, ele criou a prédica presbiteriana, que não seguisse a risca, e ele ia mandar as pessoas, não importa se mulher, idoso, criança, ele mandava para forca, ele mandava ser executado. Dizem que ele tinha uma paixão platônica pela Mary Queen, na verdade mais fofocas da época, mas as coisas nunca se sabe, mas parece que sim, parece que ele era obcecado por ela no final, e toda essa questão religiosa, política. Ele passou a ser o novo Papa, né, praticamente.
Ele é o representante mora da igreja presbiteriana. Até hoje, ele é o que, na verdade, introduziu. Parece que ele não arrumou emprego de padre, e aí então ele arrumou um emprego no escritório. Um emprego administrativo. Ele estava entediado, e ele começaram a chegar as ideias de Calvino, que estava acontecendo. Ele, que legal. E ele começou a recriar todo o movimento novo. Ele era padre? Ele era católico. Ele era católico e deixou de ser tipo Lutero, deixou de ser padre. Isso, a prática presbiteriana, como se o luteranismo, né? Quem foi a igreja? Os anglicanos, não. Anglicano é a partir de Henrique VIII, foi né? Henrique VIII. A parte de Cristo ali, que isso sim, eles acreditam, reparem que não é a imagem da Virgem. A Virgem não aparece. Podemos chegar mais perto, Maria. Né? São outras cenas. Aqui está o sangue de Santo André, que são os padroeiros. A Margaret era a esposa do último rei celta, Malcolm Canmora. Ela foi quem introduziu o catolicismo aqui. E ela acabou sendo canonizada. Tem um S na frente do nome, né? Isso, são santos, são canonizados. Margaret, ela iniciou o catolicismo, então católico. Columba é o período celta, é quando ele começou, é o cristianismo, não é nem o catolicismo em si, é o cristianismo. A minha dúvida é o seguinte, eles são santos reconhecidos pela Igreja Católica ou não? Santo André eu sei que é. O Saint Gilles é um santo francês, então bem possível Saint que Gilles sim. é francês. Ele era um santo dos necessitados, que eu li. E o nome da igreja, a Abadia de Holyrood, que vocês visitaram, virou um santuário na história, o santuário dos devedores. Então, domingo era o dia que você tinha livre para passear, e os outros dias você tinha que estar lá dentro. Se você fosse pego, você ia terminar ali na forca.
E geralmente está aberta a visita, geralmente está fechado, tem que justa sorte de estar aberta, é grátis. Venham ver depois. Cardo é a flor símbolo da Escócia. Se pegarem aberto, é só entrar e tal, tem que estar fechado. É aqui a rainha que consagra os cavaleiros? É a ordem de cavalaria, sim, o espaço é a ordem de Elizabeth, cavalaria. Elizabeth, Vocês né? viram lá no palácio uma redoma com a manta verde, o chapéu penacho de avestruz. Isso é da ordem de cavalaria. É um espaço oficial, tem uma cadeira onde ela senta, que justamente a cadeira que está na foto aqui, e nesses bancos do lado sentam os 16 cavaleiros. São os 16 cavaleiros da ordem.